Nosso Salvador está vivo e Ele pode transformar a nossa história. Irmãos, mas a ressurreição, ela precisa ser experimentada e não apenas conhecida. E a prova disso está em tudo que vocês ouviram aqui naquela encenação. Se nós não experimentarmos a ressurreição, o conhecimento sobre ela nunca será suficiente para transformar quem nós somos. Nunca vai nos impulsionar uma vida mais próxima de Jesus. Nunca vai fazer de nós homens e mulheres que mudaram a maneira que veem a vida. Prestem bem atenção, não há volume de conhecimento que possa alterar o monstro que existe dentro de mim e de você. Não há quantidade de knowledge, de coisa que nós acumularmos, que pode fazer com que eu e você sejamos pessoas diferentes. A única possibilidade é Jesus de Nazaré viver em nós. E é por isso que a ressurreição precisa ser experimentada e não conhecida. Por uma razão muito simples. Todos os evangelhos, quando citam sobre a ressurreição de Jesus, como eu disse para vocês no início desse encontro, eles citam coisas muito em comum um com o outro. Todos dizem que as mulheres foram bem cedo no túmulo. Todos dizem que o túmulo estava vazio. Todos dizem que o que elas, e no caso dos discípulos que foram, viram, voltaram e contaram para mais alguém. O que eles contaram? O túmulo está vazio. O corpo do nosso Senhor Jesus não está lá. Mas sem nenhuma alteração, todos os evangelhos também relatam que as pessoas responderam: eu não creio. Informação não nos transforma, tem que ser experimentado. Por que tem que ser experimentado? Teve um momento em que o Pedro que traiu, o Tomé que duvidou, os discípulos que fugiram, os dois no caminho de Emaús, tiveram o que eu estou dizendo para vocês, ao invés de saber, experimentaram. Jesus havia dito, ele mesmo havia dito para todos os seus discípulos, que convinha que ele fosse para Jerusalém, que ele fosse preso por causa de uma traição. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos que eles vão prender o líder para que o rebanho se disperse. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que tipo de morte ele haveria de passar. Foi anunciado, assim como o Evangelho é anunciado todos os dias nos púlpitos de milhares de igrejas. No nosso caso é essa. A informação é passada, mas se ela não for experimentada, ela não vai transformar a vida de ninguém. Porque Jesus não é uma informação a ser compreendida, é uma pessoa a ser recebida no coração. Jesus não é um personagem histórico que vive nas páginas de um livro. Jesus é um ser que quer habitar no seu coração, no meu coração. O Evangelho não é um conjunto de relatos, de informações históricas. É um exemplo da transformação que Cristo ressurreto pode fazer na vida das pessoas. E a fé não é saber a respeito de alguma coisa. A fé é crer que aquilo que nós não vemos e aquilo que nós não tocamos é tão real quanto tudo, ou mais, que está diante dos nossos olhos. Se a ressurreição não for experimentada, você vai ter informações sobre Jesus, você vai saber que ele deveria ressuscitar no terceiro dia, como predito no Velho Testamento, você vai saber que a morte dele seria aquela. Mas isso nunca vai transformar o homem que você é, a mulher que você é, o filho que você é, a pessoa que convive socialmente, a sua forma de lidar com as suas taras, com seus traumas, com as suas deficiências. Não vai. Porque se informação mudasse, a hora que aquelas mulheres voltaram correndo e disse, ele não está lá, eles iam dizer para ela, deveriam ter dito para elas assim, mas isso é old news. Conta alguma coisa que nós não já sabemos, porque ele avisou que ele não ficaria lá. Não é hoje o dia? Informação não muda. Os dois discípulos no caminho de Emaús, colocou-se um personagem ao lado deles,
que eles contaram para o personagem tudo o que deveria acontecer. Porém, os dois estavam voltando para casa, cabisbaixos, entristecidos, desalentados. Acabou-se o sonho, acabou a esperança, mataram o nosso Senhor. Mas eles estavam contando exatamente o que deveria dar esperança. Abre o seu coração para você entender isso. Eles contavam para o outro, estranho, do caminho, as palavras de Jesus que asseguravam que eles não estavam crendo em vão, que a morte não ia detê-lo, que ele ressuscitaria e que ele faria tudo aquilo que nós cantamos aqui, ó. Assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Mas eles só contaram e ainda disseram assim: sendo esse já o terceiro dia que todas essas coisas deveriam acontecer, voltavam para casa cabisbaixo. Sabe por quê? Porque se a ressurreição não for experimentada, haverá sempre um espaço, haverá um hiato, haverá um distanciamento entre fala e vida. Se a ressurreição não for experimentada, nós teremos membros de igreja, nós teremos pessoas que conhecem o Evangelho, nós teremos gente que sabe se comportar no mundo religioso, nós teremos pessoas que batem no peito e dizem assim: eu frequento uma igreja. Nós teremos muito disto. Mas se a ressurreição não for experimentada, nós teremos poucos testemunhos eficazes de que Jesus te transformou. Poucas pessoas que realmente entendem o que é negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir Jesus. Nós teremos muito de gente maquiada, bem arrumada, bonita, preparada para o espetáculo chamado religião. Mas nós teremos poucos discípulos de Jesus. De gente que o mundo olha e diz assim: Jesus ressuscitou, Ele ressuscita-me. Não é assim que cantava da outra vez? Porque Jesus ressuscitou, Ele está ressurreto naquela pessoa. Nós teremos muito de culto e pouco de celebração, porque a vida de Jesus não está nas pessoas. Nós teremos muito de gente enchendo lugares e pouco de corações preenchidos por Jesus. Haverá distanciamento entre fala e fé. Vejam no caso de dois personagens. Primeiro, Pedro. Quando Jesus conta estas coisas, ele levanta-se, Mateus capítulo 26, versículo 33. Ainda que todos aqui te abandonarem, eu não vou te abandonar. Ainda que todos aqui te deixem, eu não te deixarei. Respondeu Jesus: Pedro, 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 eu te asseguro no versículo 34, que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro vira para Jesus, como que dizendo para ele: desculpa, o senhor está enganado. Ele diz assim: mesmo que preciso seja, eu morro contigo, nunca te negarei. Mateus capítulo 26, versículo 35. Abra sua Bíblia e leia. Nunca te negarei. E o que dizer de Tomé, que andou 3 anos e pouco com Jesus? Que embora nós não temos um relato de uma fala tão contundente quanto a de Pedro, nós temos o histórico de conviver, de ver morto levantar, aleijado ser curado, leprosos serem limpos, famílias restauradas, o servo de um homem, a filha de um outro, multidões serem alimentadas quando não havia alimento para a multidão. Mas ele diz o seguinte: se eu não botar o dedo, se eu não colocar a mão, eu não creio. Se a ressurreição não for experimentada, gente, preste bem atenção, nós teremos igrejas cheias de gente que não tem coragem, mas no coração e nas ações, na prática da vida, no dia a dia, estão dizendo: eu não creio. A ressurreição precisa ser experimentada. Por quê? Porque a despeito de toda a caminhada religiosa, há um momento em que uma transformação maior precisa acontecer. No caso de Pedro, foi quando Jesus se encontra com ele e diz: Pedro, Pedro, tu me amas?
Jesus está falando assim para ele: Pedro, ali agora há pouco você falou para mim que você não me negaria. Eu disse que você me negaria e você ainda retrucou dizendo: todo mundo aqui, olha, esse povo aqui tudo é fraco. Mas eu não vou te negar. Pedro, você me negou, não só você me negou, você fugiu. Tu me amas mesmo, Pedro? E ali, naquele pequeno pedaço de praia do Mar da Galileia, Jesus não somente restaura a vida de Pedro, como Jesus mostra para Pedro que ele precisava ter uma experiência transformadora de que Cristo tivesse realmente nascido nele. Tanto que alguns dias depois, ele está subindo, entrando para o templo em Jerusalém, acompanhado de um outro discípulo, tem um pedinte, uma pessoa que sofria, que tinha uma enfermidade, e diz assim: me dá alguma coisa, um dinheiro, uma esmola, me dá uma moeda. O mesmo Pedro disse: nem prata nem ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele experimentou a ressurreição. Ele havia experimentado a ressurreição. E os dois discípulos no caminho de Emaús, que foram contando para o estranho até a tarde ceder lugar à noite, e assim como em muitos de nós a escuridão toma a nossa alma, as trevas tomaram conta da face da terra, e eles chamam aquele estranho para entrar e comer com eles, para não continuar uma viagem perigosa sozinho. E quando eles sentam na mesa, que o pão é entregue, que ele parte o pão na maneira dele partir o pão. Nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Quem ama, olha no olho do amado ou da amada e diz: você não está bem. Quem convive, conhece os trejeitos da pessoa. Quem está junto, sabe o que um gesto significa. Naquele momento eles reconheceram, diz o texto sagrado, que os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que era o Senhor. E aí a frase que vem logo a seguir é que é muito forte no meu coração. Eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando falava acerca destas coisas? Por acaso, quando nós ouvimos ele falar, não tinha algo aqui? Por que nós não deixamos ser transformados? Ora, a pergunta vale para essa manhã. Quando cantávamos aqui na frente, se eu pudesse, eu saía voando aqui desse lugar, irmãos. Pelo amor de Deus, o céu desceu um pedaço aqui, não? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se ardia o coração, por que a gente não cede? Por que nós não nos entregamos? Por que nós não o confessamos? E por que nós não declaramos o nosso estado de culpa, de necessidade, de dependência dele? Ora, os dois discípulos no caminho de Emaús sentiram a mesma coisa. E aí diz o texto sagrado que depois daquilo eles voltam correndo, noite, para Jerusalém, para contar para os outros, para levar mais uma informação para os outros, que também não ajudou os outros, porque alguns disseram: não, é verdade, dizem que ele apareceu também a fulana, a ciclana e a beltrano, mas quanto a nós, nada vimos ainda. Pois nessa manhã, você pode experimentar o poder da ressurreição de Jesus. Não por mais informação que você adquiriu, porque na verdade você não ouviu nada aqui que você já não saiba. Você não ouviu nada aqui que você já não tivesse conhecimento. Nenhuma verdade sobrenaturalmente única foi apresentada nessa manhã. Cantamos o nome de Jesus, oramos a Ele, adoramos o nome dEle, a palavra dEle foi explicada dos cânticos às encenações e agora a palavra. Tudo que você já sabe, a pergunta é: o que você vai dizer? Não creio? E se você disser, você não é o único, a história está repleta lá atrás. Ou você vai poder dizer como Tomé, quando Jesus apareceu a ele, disse assim: Tomé, engraçado, Jesus não estava lá quando Tomé disse para os outros. Não estava. O pessoal chegou e contou para Tomé, e Tomé falou para eles.
Não acredito. Se eu não botar meu dedo no lugar do cravo e não botar minha mão no lugar da lança, eu não creio. Quando Jesus aparece, chama Tomé, porque Jesus conhece seu coração. Jesus conhece. E ele disse assim: Tomé, e naquela época não tinha um WhatsApp, né? O pessoal mandou um zap para Jesus, disse: prepara aí, porque o Tomé disse que tem que pôr o dedo aqui, tem que pôr a mão acolá. Jesus recebeu, mandou um polegarzinho assim para os outros: deixa comigo. Tomé, não, a informação que chegou a ele não foi essa. Jesus conhece. Você pode enganar qualquer pessoa, mas ele conhece seu coração. Você pode enganar você mesmo, mas ele conhece seu coração. Ele chegou lá e disse assim: Tomé, o que você precisava? Pôr o dedo aqui? Então bota o dedo aqui, Tomé. O que você precisava? Pôr a mão? Bota a mão. E aí Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, a ressurreição tem que ser experimentada. Não adianta ela ser conhecida. Senão você continuará sendo um frequentador de igreja, um participante em atividades de qualquer lugar religioso, mas não um discípulo de Jesus.